Olá, você que nos acompanha às sextas-feiras, graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus por mais essa sexta-feira, estarmos juntos aqui e que a palavra do Senhor, nessa meditação, nessa manhã, venha fortalecer a sua vida e também, de uma maneira muito graciosa, consolar o seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado, Deus, por este momento e pela meditação da Tua palavra. Ó Senhor, fala conosco por meio desta palavra bendita. E, Senhor, que a Tua palavra traga o refrigério para a alma e nos guia, ó Deus, por um caminho tranquilo, sabendo que o Senhor está cuidando de nós em todo momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Isaías, capítulo 41. Mais uma vez, e agora nesse capítulo nós temos 3 vezes a expressão não temas. Que coisa maravilhosa, preciosa, consoladora para a nossa vida. Versículo de número 10 diz assim, Isaías 41, verso 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O versículo de número 13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E o versículo de número 14, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, e o Santo é o Santo de Israel. Por 3 vezes esta expressão, não temas, está aparecendo aqui neste capítulo. Mas do que Isaías está dizendo e por que Isaías está insistindo para que o povo não tema? O que eles estavam temendo? O que estava acontecendo que o povo deveria então não temer, que Deus estaria ajudando, que Deus estaria com eles, Porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, te sustento. Por que eles não deveriam temer? E por que Deus está tomando pela mão direita e dizendo isso no versículo 13? Por que o povo não deveria temer e Deus está dizendo que vai ajudar e que Ele mesmo é o Redentor e também o Santo de Israel que estaria junto com o povo? O que está acontecendo? É importante nós sabermos responder estas perguntas para que tenhamos então uma precisão quando estamos meditando na palavra de Deus e assim compreendendo, e não jogando só versículos aleatoriamente, e confiando no Senhor, de uma maneira sem perspectiva ou sem saber o que está acontecendo, e também transpor isso de uma maneira aplicativa para as nossas vidas. E nós temos aqui no capítulo 41 algo que ainda nem aconteceu. Isaías está trazendo uma profecia aqui de um tempo que ainda viria e que o povo de Israel estaria vivendo, e naquele momento eles deveriam lembrar do Deus que estaria com eles, cuidando deles em todo momento. Isaías 41 está falando aqui do cativeiro da Babilônia, mas Isaías nem viu o cativeiro da Babilônia. Isaías é do ano, mais ou menos o ano 700 a.C., enquanto que o cativeiro da Babilônia veio no ano 589, quando então todos foram levados, começando ali no ano 609 mais ou menos, e indo até o ano 589, quando todos então foram levados e Jerusalém foi destruída. E Isaías está falando então de um tempo em que ainda não chegou. E dos versículos de 1 a 7,
Ele está se referindo aqui às nações gentílicas que confiavam em deuses. Ele vai falar aqui de Ciro, que viria destruir todas essas nações, ou seja, até o próprio Nabucodonosor seria devastado. É claro que não fica claro para nós e podemos então, teríamos que ler do capítulo 40 até o capítulo 48, como eu já expliquei aí na semana passada, para compreendermos aqui que dos versículos de 1 a 7, essa nação, Deus usaria uma nação para destruir muitas outras nações, do qual Israel estaria no meio. Mas a estas nações não há favor do Senhor. E o Senhor então está mandando este, que em outro texto Isaías vai dizer que Ciro é o servo do Senhor, o Ciro persa, né? O rei persa que invadiu a Babilônia e que assumiu toda aquela região ali do Oriente. Então Isaías está profetizando, dizendo que vai chegar um dia em que uma nação grande e poderosa destruiria todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Dos versículos de 8 a 20, que é o que nos interessa, está falando de Israel. Enquanto vai acontecer isso, o que Deus vai fazer com Israel? Por isso ele começa o versículo 8 dizendo: mas tu, ó Israel. Então, enquanto as nações gentílicas que estavam ali sendo devastadas pelo Império Persa, Israel poderia ficar tranquilo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer com você? Então, eu vou cuidar de você, eu vou guardar você, eu vou ajudar você. Enquanto as nações gentílicas iam ser devastadas e destruídas pelo Império Persa, nos versículos de 1 a 7, nos versículos de 8 a 20, Deus ia fazer algo diferente com o povo de Israel. E depois dos versículos de 21 a 29, nós vemos de novo Deus voltar a falar sobre as nações gentílicas, aquelas que não eram escolhidas, aquelas que não faziam parte do povo de Deus, e que Ciro então viria para devastá-los, para destruí-los. E um dos pontos por que Deus está fazendo isso é por causa da idolatria deles. No versículos de 5 a 7, nós vemos bem essa questão da idolatria, os países do mar viram isto e temeram, quando viram Ciro, o persa, chegando e devastando toda aquela região. E os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Um está querendo consolar a vida do outro, mas não vai adiantar. Então, cuidado com o uso desse texto. Esse texto aqui tem uma questão totalmente contrária. Alguns usam esse texto, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte, mas não vai resolver. Aquelas nações estavam tentando uma se apoiar à outra. Vamos nos ajudar para tentar vencer aqui a esse rei que está vindo contra nós. Não vai resolver. E aonde estava a confiança deles? Versículo 7. Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da soldadura está bem feito. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Veja a idolatria desse povo, acreditando que um ídolo poderia ajudá-los, de que uma estátua poderia ajudá-los. Então um está aí ajudando o seu próximo e diz: vamos juntos. E aí alguém com martelo, o ourives, aquele que alisa o martelo, o outro que bate na bigorna, o soldador, para fazer um Deus ali, para quem sabe se Deus pode nos ajudar. Idolatria nenhuma resolveu o problema. E ninguém conseguiu parar Ciro.
Interessante que, em outro momento, como eu já disse, né, a Isaías vai dizer que Ciro, meu servo. Quando nós vemos no livro de Crônicas, 2 Crônicas, o final do livro, e também em Esdras, nós vemos que Ciro foi aquele que Deus usou para trazer o povo de volta do cativeiro. É ele quem vai enviar o povo de volta para Jerusalém e ainda vai mandar recursos para reconstrução da cidade. Então Ciro vai ser usado por Deus para que o povo de Israel volte do cativeiro. Então, nesse sentido, os versículos de 8 a 20, como o povo de Israel deveria ver essa situação e como eles deveriam confiar em Deus quando tudo isso acontecesse. Quando Ciro então devastasse a Babilônia e o povo de Israel no meio daquilo tudo visse os persas chegando, como o povo então deveria se comportar. E essas palavras são consoladoras para o povo de Israel. Apesar de alguns momentos aqui nós vemos algumas palavras que parecem estranhas, mas ela tem uma conotação de nós compreendermos que Israel era dependente de Deus e que não tinha forças para enfrentar ou para lutar. E que Deus estava fazendo tudo isso. Veja, vamos ver aqui dos versículos de 8 a 20 e você vai perceber tudo isso. Então, com esse cenário na sua cabeça, você pode compreender agora quão desesperador era para Israel quando visse, então, já estava no cativeiro e de repente vem um outro povo que agora está devastando aquele primeiro povo que levou eles para o cativeiro. A Babilônia levou o povo de Israel para o cativeiro com Nabucodonosor, mas agora vem Ciro, o persa, está invadindo a Babilônia, invadindo toda aquela região, e Israel está vendo tudo aquilo e talvez se preocupando com toda aquela situação. Mas aí Deus diz: mas tu, ó Israel, versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Quantas coisas preciosas nesse verso, né? De Israel ser o servo de Deus, ou seja, vocês não servem a deuses como essas nações gentílicas dos versículos de 1 a 7, mas vocês servem a mim. Vocês foram aqueles que eu elegi. Dentre todas as nações do mundo, Deus escolheu Israel, os eleitos do Senhor, e também descendentes de Abraão. Eles vieram da descendência de Abraão, como o próprio Deus disse a Abraão em Gênesis 12, né? Farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também ele diz, meu amigo, Abraão, que foi chamado amigo de Deus, né? E Deus está dizendo para Israel, por meio de Isaías, de que, olha, vocês são descendentes de um amigo, de alguém que foi meu amigo. Que coisa preciosa, irmãos, né? Que coisa maravilhosa termos um Deus que cuida de nós e um Deus que vê a nós como descendentes, né? Como eleitos, como amigos. Paulo, em Romanos capítulo 9, vai dizer que o verdadeiro Israel de Deus não são aqueles que vieram pelo sangue, mas o verdadeiro Israel de Deus são aqueles que vivem pela fé. E nós somos o Israel de Deus que vive pela fé. Talvez você não seja descendente de um judeu, mas você seja descendente do Deus por meio da fé. E assim, filho de Deus, como o João 1,12 nos ensina, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no Filho de Deus se tornam filhos de Deus. Que coisa preciosa! Tu, versículo 9, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Apesar de toda aquela situação, o povo recebe essas palavras de confiança, recebe essas palavras de segurança e de tranquilidade. Eu não te rejeitei. E Deus sempre manteve a sua aliança com o povo de Israel, apesar dos seus
pecados, apesar dos seus erros, das suas iniquidades, Deus nunca rejeitou Israel. Deus nunca rejeitou o seu povo. E aqui nós temos então no versículo 10 a primeira expressão do não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Primeira expressão do não temas aqui que Deus vai trazer ao povo. Olha, vocês vão ver toda essa situação acontecendo ao redor de vocês. Mas eu sou o teu Deus, não são os ídolos. E na verdade naquele momento o povo também estava sem condições de ter ídolos ali no cativeiro da Babilônia. E ali naquele momento eles poderiam estar assustados, mas Deus está dizendo a eles: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Veja essas expressões de possessão, né? Teu Deus, eu sou contigo, né? Teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Meu irmão, meu querido, né? Aquele que confia no Senhor tem um Deus para si. Tem um Deus que fortalece, tem um Deus que ajuda, tem um Deus que sustenta. E é interessante quando nós vemos aqui o verso 13 que nós escolhemos para este dia, aqui nós vemos ele falar da sua destra fiel. Ele nos sustenta pela mão, né? Como o versículo 13 diz: te tomo pela tua mão direita. Mas o versículo 10 diz: eu te sustento com a minha destra, com a minha mão. Então, ele segura a nossa mão, mas ele também nos sustenta com a sua mão. É claro que Deus, né, é Espírito, né, como Jesus nos ensina em João 4. Mas estas expressões de antropomorfismo, né, de Deus como uma forma humana, é para que nós entendamos, pois Deus não tem forma, mas são expressões que a Bíblia traz exatamente para compreendermos melhor o agir de Deus em nossas vidas e o cuidado de Deus para conosco. Ele nos segura pela mão, como o versículo 13 diz, mas ele também sustenta com a sua própria mão. E é interessante que no versículo de número 20, ele diz que esse é o objetivo, de que todos vejam e saibam e considerem juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Que tudo o que está acontecendo é obra de Deus. Nós precisamos rever essa situação de como nós enxergamos a realidade diante de nós. Muitas pessoas ficam dizendo: isso aí é obra do diabo, isso é coisa do inimigo. De fato, em alguns momentos ele vai agir como agiu na vida de Jó, mas tudo é obra de Deus. Se o diabo, até a ação do diabo, o diabo só tem permissão para agir se Deus permitir. E se Deus permitiu, há um propósito em tudo isso. Havia um propósito do povo de Israel estar ali no cativeiro. E Deus deixou muito claro isso em Jeremias. Por isso, compreender a história de Israel nos faz compreender a nossa própria história. E diante das adversidades e das lutas, nós precisamos entender esse Deus que nos toma pela mão, que cuida de nós, que nos sustenta com a sua destra fiel, mas que em todo momento nós precisamos compreender que foi Deus, foi a mão de Deus fazendo tudo isso. Então nós temos esse Deus gracioso, glorioso, cuidadoso e que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Olha, Israel, fique tranquilo, aqueles que estão contra ti, né, vão perecer, eles serão reduzidos a nada. Não pense que eles, por serem maiores, por serem mais poderosos que você, eles vão conseguir alguma coisa. E quando nós vemos esse conflito lá em Israel, ainda nos dias de hoje, é uma segurança, é uma confiança que Israel tem no Senhor.
de que as nações vizinhas e as nações mais poderosas que Israel não podem contra o povo de Deus. E assim para nós também. Às vezes nós ficamos preocupados com o que Satanás pode fazer, que é o nosso maior inimigo. Às vezes ficamos preocupados com pessoas que têm mais poder, mais autoridade. Aí você se encontra numa situação em que você não tem tantos recursos assim, mas alguém rico, alguém poderoso se levanta contra você, um juiz, um advogado, um promotor ou alguém mais poderoso que não gosta de você começa a perturbar e você acha agora não tem mais jeito, eu estou perdido. Mas Deus está dizendo, não, envergonhados e confundidos serão eles e não você. Então, nessa pequenez do povo de Israel, Deus está dizendo, eles, por serem maiores, não são nada, serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Olha que Deus fortalecendo a fé do povo naquele momento. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Enquanto Deus está segurando na nossa mão, ninguém poderá resistir ao povo de Deus. Não porque o povo é poderoso, mas porque Deus é poderoso. E é nessa confiança neste Deus que o povo de Deus deve estar. De que Ele, enquanto segurando a nossa mão, os outros que têm mais poder do que nós, não terão nada, não conseguirão nada contra o seu povo. E assim precisamos confiar no Senhor. Todas as vezes que pessoas maiores ou mais poderosas se levantam contra a igreja também. E nesse sentido nós vemos isso lá em Apocalipse, no capítulo 11 ou 12, onde o dragão se levanta contra aquela mulher que deu à luz a um varão. E aquele varão, então aquela criança, foi até Deus, o texto diz. Ou seja, ali é uma expressão ou uma figura de Cristo. E aquela mulher foi levada por Deus até o deserto. E Deus sustentou aquela mulher por tantos dias. E o dragão tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu fazer nada contra ela, porque Deus cuidou daquela mulher. Aquela mulher é um símbolo da igreja, é uma figura da igreja, de que Deus, no tempo da tribulação, cuidaria da igreja, Deus sustentaria a igreja. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com Israel, de que Deus está sustentando o seu povo, Deus está cuidando dele. Então não temas, eu vou te ajudar. Parece que em alguns momentos da vida nós nos sentimos assim, mas Deus, enquanto está segurando a nossa mão, Ele está cuidando de nós. Segurar na mão, quando Deus diz, te tomo pela tua mão direita, Ele está dizendo, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você, eu vou guardar, eu vou te proteger. Mas Ele também diz, e te digo, não temas. Quando a voz do Senhor está falando, nós precisamos ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus mesmo em João 10 também nos ensina que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e então vão segui-lo, e ninguém as arrebatará da sua mão. As ovelhas que ouvem a voz do Senhor. E ele disse àqueles judeus, e dizendo para aqueles judeus, vocês não me seguem porque vocês não ouvem. Vocês não são minhas ovelhas, porque se fossem, vocês ouviriam. Então, ouvir a voz do Senhor, ouvir a mensagem do Senhor, a pregação do Senhor, o evangelho do Senhor, é o que nos dá segurança e tranquilidade, é o que nos dá paz ao coração em tempos de aflição. É ouvir a voz de Deus e ser tomado pela mão de Deus que nos traz tranquilidade, que enche o nosso coração de paz e tranquilidade em meio à adversidade. Ele diz no versículo 14, a terceira expressão, ele diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor,
é o Santo de Israel. Que talvez você veja esse versículo e fique talvez incomodado. Como que Deus chama vermezinho, né? E você sabe o que é um verme, né? Que é um bichinho asqueroso, né? Insignificante. E o propósito aqui é exatamente dizer ao povo: vocês são pequenos, vocês são insignificantes, vocês não podem nada, exatamente como um verme não pode nada, né? Se alguém vem e pisa sobre vocês, né? Vocês acabam. Então a expressão aqui é para dizer: vocês precisam de ajuda, né? Vocês não são povozinho de Israel, né? Vocês não são grandes para vencer nada. Eu que vou cuidar de você. Então não temas, mesmo que vocês se achem um nada, né? Eu que vou cuidar de vocês para que nada aconteça. Quando ele diz: eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, a palavra que Isaías usa aqui para Redentor, e a Sociedade Bíblica colocou até o capítulo 41 como Deus suscita o Redentor, nós vemos aqui uma palavra muito usada ali no livro de Ruth, que Boaz foi o Goel. E o Goel era um parente próximo que tinha autorização ou que tinha o privilégio para sustentar e cuidar do parente mais próximo. Que expressão mais bonita é o Goel na Bíblia. Porque quando Isaías está dizendo o teu Redentor, ele está dizendo: o teu parente mais próximo vai cuidar de você. Ele vai guardar você. Ele vai te auxiliar. Ele vai ser aquele que vai pagar as suas dívidas e vai te libertar. E foi o que exatamente Deus fez, libertando o povo do cativeiro. O Goel, o Redentor, foi ali e livrou o povo. E Deus usaria exatamente Ciro, que devastou. Olha como Deus faz, né? Nos versículos de 1 a 7, Ciro vai devastar todas aquelas nações gentílicas, mas o próprio Ciro também vai levar de volta o povo de Deus para a sua terra. O Goel vai fazer isso, né? O parente mais próximo, né? Aquele que cuida, aquele que paga a dívida, é esse Redentor, que é o Santo de Israel, uma expressão que aparece 3 vezes aqui no texto também, no versículo 14, no versículo 16 e no versículo de número 20. O Santo de Israel, para nos lembrar de que quem está fazendo isso é aquele que purifica, é aquele que é separado de todos os outros deuses. Enquanto as nações gentílicas, os versículos de 1 a 7, estão fazendo deuses que não ajudam em nada, o Santo de Israel, aquele Deus que é separado, aquele Deus que não há outro igual, o Criador de todas as coisas, como o capítulo 40, versículo 28 diz, e que está fazendo tudo isso acontecer, é Ele quem vai cuidar do povo. Eis, versículo 15, eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha, tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho espalhará, tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Versículo 15 e 16, Deus vai mudar a sorte do povo, de modo que eles agora serão um povo vitorioso, triunfante, né, que vai vencer batalhas. E durante a caminhada do povo de Israel depois do cativeiro, nós vemos o povo de Israel sendo fortalecido, né, nesse tempo até a vinda de Cristo. Os aflitos e necessitados buscam água e não e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, o ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Tem tempos difíceis, mas eu vou mudar a sorte do meu povo. Abrirei rios nos altos desnudos, os fontes nos meios dos vales.
Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. É interessante que até hoje, no meio do povo de Israel, no meio do deserto, quanta coisa incrível acontece ali naquela região, né? No meio do deserto, né, plantações acontecem. No meio do deserto, no meio daquela terra árida, né, de sol escaldante, eles plantam e as coisas acontecem. Que coisa incrível! E Deus cumpriu a sua promessa de cuidar do seu povo e transformando, né, desertos em mananciais. Versículo 19: plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo o cipestre e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Deus vai fazer todas estas transformações e isso tudo aconteceu e continua acontecendo até os dias de hoje. Mas veja, ele termina o versículo 20 deixando bem claro: não foi o povo de Israel que fez tudo isso, não é nós que conseguimos todas essas façanhas, mas para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso. Você reconhece que tudo o que acontece na sua vida é o Senhor quem fez? Se não, comece a ter outras perspectivas sobre a sua vida. Os dias difíceis acontecem, assim como no povo de Israel que foi levado para o cativeiro. Mas veja, no cativeiro, Isaías está dizendo de um tempo que ainda virá. E eles, quando chegassem nesse dia, deveriam lembrar: Deus está com vocês, Ele vai tomar vocês pela mão e vai trazer vocês de volta. Assim como Jeremias também disse no capítulo 25, depois de 70 anos vocês vão voltar. E como Daniel, no capítulo 10, lendo Jeremias, vai também lembrar que o tempo do cativeiro já estava terminando. E Daniel viu esse momento chegando, né, através de Ciro. E que Esdras agora também registra em crônicas e no seu próprio livro, o próprio Ciro sendo usado por Deus para trazer o povo de volta. E Neemias e Zorobabel juntos, esses três juntos, vão restaurar o povo de Israel, né, depois daquele tempo de cativeiro. Mas a mão do Senhor estava ali. Interessante que no capítulo 7 de Esdras, o próprio Esdras também diz: a boa mão do Senhor estava conosco. E por isso nós conseguimos chegar, né, como no capítulo 8 ele vai dizer, e também no capítulo 7 dizendo que o Senhor sustentou, que o Senhor protegeu, que o Senhor guardou. A boa mão do Senhor fez isso. Então que Deus te abençoe nesse dia e que a boa mão do Senhor te guarde. Que Ele te tome pela mão direita e você lembre de, em momentos difíceis, você olhar para o Senhor e Ele está dizendo para você: não temas. Lembra do que Jesus disse em João 16? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus está dizendo eu venci o mundo, é a mesma ideia aqui de Deus ao povo de Israel. Eu tomo você pela mão, não temas, eu te ajudo. Eu vou ajudar você. Você não consegue, você é um vermezinho, você não vai conseguir, mas eu consigo para você. Então, ouça a voz do Senhor, Ele está dizendo, e confia no Senhor em todo momento que vai ajudá-lo. Não sei como você está passando o seu dia, o seu momento de vida, mas o que eu sei é que há um Deus que nos toma pela mão e que nos ajuda, que nos fortalece, que nos sustenta com a sua destra fiel. E tudo isso para que depois nós possamos glorificar o nome do Senhor, reconhecendo que foi Ele que fez tudo isso. Não fomos nós, não fomos os nossos recursos, a nossa saúde, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade. Tudo foi Deus quem fez por nós. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia na segurança e no cuidado das mãos do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, que o Senhor sustente as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que a Tua mão, ó Deus, cuide de nós, que o Senhor nos fortaleça,
Que o Senhor nos ajude. Pai Santo, nós confiamos em Ti, o nosso Redentor, o nosso parente mais próximo. E assim, o Senhor que nos adotou e agora como os filhos do Senhor, participantes da família do Senhor, temos, ó Deus, esta alegria de podermos ter um Deus que cuida de nós. Ó Deus, nós não somos capazes, nós somos fracos, nós somos vermezinhos, nós somos um povozinho, mas o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso e que faz grandes coisas. Não há outros deuses além de Ti. Não há ninguém que se compare a Ti. Enquanto as nações antigas confiavam em seus deuses e os artífices faziam deuses para que, quem sabe, eles pudessem usar, nenhum deles ajudou naquele momento. Mas o Senhor ajudou o seu povo. O Senhor ajudou aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que são seus amigos, aqueles que são parte da tua descendência. E nós, ó Deus, confiamos na tua graça que nos salvou, que nos escolheu, que nos redimiu, que nos salvou. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Sustenta com a tua mão e que a tua mão, ó Deus, traga um renovo para cada vida desamparada, ó Deus, aflita e necessitada. E o Senhor transforme desertos em mananciais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um dia com a graça e a paz do Senhor e que a boa mão do Senhor esteja com você.